o corpo sem espírito, o espírito, ele é morto, né? O corpo sem o espírito é morto, não existe, não tem condição. É o espírito que dá vida ao corpo. Então, quem domina o corpo é o espírito. Não, Então, ele dá vida, mas ele não domina. Ele só domina se ah, eu permitir. porque seu corpo e seu espírito dominam o corpo, o que acontecer foi o espírito que fez. Não, não é assim. Porque o que o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, olha, versículo 6: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Então, quem permite? Não é o espírito que impõe. A permissão é nossa. Somos nós que escolhemos ser dominados pela carne, pela mentalidade humana ou pela mentalidade espiritual. Essa é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Deus ele não interfere. Ele faz a gente falar, vocês vão escolher ou ser dominados pela vontade de Deus, pelo Espírito, ou pela vontade dos homens, natureza humana. Embora quem dá a vida é o Espírito, mas ele não controla sem a nossa permissão. Ele dá para nós a condição para nós termos o controle. É o chamado livre. Porque se, a dúvida se o corpo é o veículo do espírito, quem domina sempre é o espírito. Estou só falando para questão de dúvida. Não, não é. Então, essa questão aí foi bom você ter colocado, porque não funciona assim. O que dá vida é o espírito, mas não é, ele não controla o corpo, ele não controla a mente, ele não controla a pessoa, como se ele fosse um ditador. Como se ele fosse alguém que invadisse o seu querer, a sua vontade e prevalecesse sobre o seu querer, a sua vontade. Ele está ali te dando vida, porém o espírito ele fica sob o seu controle. Eu te dou a inteligência, você vai usar ela ou a favor ou contra o corpo, ou contra Deus, ou contra a vontade de Deus. Então, por isso que é necessário nós aprendermos as coisas de Deus para escolhermos fazer ou não a vontade dele. Foi muito boa a sua pergunta. Isso, isso aí gera muita dúvida. Gera. Esses versículos são muito bons, irmãos. Olha, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Isso aqui já era para, só essa parte A do versículo 5 aqui, já era para a gente estar meditando o tempo todo. Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo com o domínio da natureza humana ou estou vivendo com o domínio da natureza espiritual? Como que eu penso no meu dia a dia? Qual é o tipo de resposta que eu dou para os meus irmãos? Qual é o tipo de ação que eu pratico? Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, isso aqui é um versículo de meditação. Hoje, poxa vida, será que eu estou sendo controlado pela mente humana? Ou eu estou sendo controlado pelo espírito humano? Aí, esse sendo controlado, irmãos, é permissão sua. Será que eu estou permitindo? Vamos colocar assim, né? Será que eu estou permitindo ser controlado pela mente humana? Ou quem tem me controlado é a mente espiritual? Que tipo de ação eu estou tendo? Que tipo de vida eu estou vivendo? Quem tem controlado? Quem que eu estou dando permissão para me controlar? Eu dou permissão para o espírito me controlar ou eu dou permissão para a natureza humana me controlar? Essa é a questão. Esse é o sentido do versículo que o apóstolo Paulo fala aqui. É lógico que os demais versículos é para ilustrar isso, né? Para mostrar o quanto a importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito, pela mente espiritual. Em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver essa dicotomia, nós vamos ver essas ações. Nós vamos ver que pessoas tiveram que tomar decisões. Ou ela tomava decisão pela natureza humana, ou ela toma a decisão pela mente do espírito. É muito gostoso você estudar sobre isso, irmãos. Tem o apóstolo Paulo explicando isso aos Coríntios, que é maravilhoso. A explicação dele é lógico que isso aqui é matéria para outro dia, né? Porque senão não dá tempo de a gente falar tudo. A Mas, gente fica oscilando entre um e o outro, exatamente, exatamente, Marcelete. igual a árvore da vida.
Exatamente. Tem hora que a gente está na árvore do bem e do mal, e tem hora que a gente está na árvore da vida. Tem hora que a gente está no certo e no errado, tem hora que a gente está na árvore da vida. né? E a gente Tem precisa dominar sobre hora isso. que a gente fica oscilando na vida. Existe uma promessa lá de trás, onde que é dito que o homem dominará sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra. Você lembra que é dita essa promessa? Olha, eu vou fazer o ser humano e você vai dominar. Por quê? Hum, Porque com a maturidade do ser humano, com o crescimento na linha do tempo, o homem ele vai tomando consciência e vai conhecendo a ponto de ele começar a dominar dentro desse conhecimento. Começa isso no nosso dia a dia, no nosso viver. Quando nós somos crianças, irmãos, nós não temos controle de nada, domínio de nada. Mas com a maturidade, você começa a controlar as coisas, você começa a tomar o domínio, você começa a controlar os animais, começa a controlar os peixes, começa a controlar as aves, começa a controlar tudo com a maturidade. Você começa a ter o domínio da mente, da sua mente. Isso vem com a maturidade, o conhecimento das coisas de Deus. Então, aquela revelação lá, é lógico que ela é uma revelação orgânica, que pertence a mim, pertence a você, pertence a quem ouve, pertence a quem consegue entender essas coisas e viver pelo conhecimento das realidades, das verdades de Deus. visto que o espírito que controla o corpo é que os animais não têm controle. O ser humano é dado o controle porque ele tem o espírito. É, o pessoal pensa que controlar é você domesticar um animal, não é isso. Ele está falando controlar é controle total, entendeu? Controle do Hum, seu mundo, não é de você controlar o externo, é você controlar o interno, é orgânico, né? isso, Controlar os animais ali, controlar as aves, controlar o tudo, não é você controlar o que está fora, não é você ir lá domesticar um leão, uma girafa, não é isso que ele está falando. prender o passarinho, Não é isso que né? está dizendo. É lógico que Então, não é isso, tá? É você controlar os seus animais, os seus demônios, as suas ações. É isso que ele está dizendo. Quando eu digo para os irmãos que é orgânico, é no interior, é dentro de você, é no isso próprio ser. tem que explicar. É, é assim que funciona. Então, Perfeito. as pedagogias bíblicas, elas estão ali para ilustrar quem nós somos, irmãos, aquilo que está dentro de nós, o nosso ser, as nossas guerras, os nossos controles. Você vencer uma batalha não é você ir lá e matar os inimigos externos. Os grandes reis da história, eles venceram exércitos, venceram nações, venceram povos, e no final da vida eles descobriram que eles não tinham vencido nada, eles só tinham matado gente, porque o que estava dentro deles, eles não conseguiram vencer. As maiores guerras que eles enfrentavam era dentro deles, e eles não conseguiam vencer essas guerras porque eles estavam aquém daquilo que é a responsabilidade de viver como sendo um filho de Deus. E assim é o evangelho orgânico. Ele mostra que cada história da Bíblia contada, ela acontece dentro da sua mente, dentro do seu interior, é no seu interior que ela está acontecendo. Por isso nós pregamos o evangelho orgânico e falamos dele e revelamos ele de maneira que seja clara para se entender, né, irmã? Porque Hum, pregações religiosas está em tudo quanto é lugar aí. Onde você entra, você vai vendo. Qualquer igreja que você for, você vai ver uma pregação religiosa. Eu quero ver você encontrar uma pregação orgânica, é a coisa mais difícil que tem, um evangelho orgânico. Pessoas que te hum. fazem enxergar, te fazem conhecer o que é o orgânico, quem é você, quem Deus é em você, como que Deus ele age em você, através de você, por meio de você. É isso que faz a diferença. Você é Deus. Você é a expressão de Deus, você é a revelação de Deus. É isso que faz a diferença. Não é você frequentar um lugar. Frequentar lugar todo mundo frequenta. E daqueles que frequentam lugares, nem todos que frequentam os lugares ali, a maioria, eu digo para você, a maioria, não tem noção do que é um evangelho orgânico de vida. Realmente é expressão de vida. Eu frequentei a igreja muitos anos, mas não conhecia o evangelho orgânico. Não sabia que tudo aquilo ali estava dentro de mim. Eu não sabia, ninguém me ensinava.
E aí, aos poucos, nós vamos conhecendo e vamos entender que tudo aquilo está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vocês. Jesus explicou. A partir dali, o que acontece, irmãos? As pessoas começam a entrar em parafuso. Como assim o reino de Deus está dentro de mim? Toda a vida foi explicado para mim que o reino de Deus era não comer, não beber, seguir uma lei, é ser favorecido por ser um povo escolhido. Toda a vida foi ensinado isso. Agora vem-se Jesus falar que o reino é dentro de mim. E aliás, ele não é mais o reino de Deus a partir de agora, agora é o reino dos céus. Como que pode isso? Deixou de ser reino de Deus na pessoa de Jesus para ser reino dos céus? Como que é isso? E as pessoas até hoje, irmão, se a gente for falar nisso, eu creio que tem muita gente que não sabe fazer essa distinção, não sabe entender isso aí, não consegue entender, não tem como viver isso porque não tem conhecimento. Jesus ele fala, olha, a partir do momento em que eu começar a te ensinar vocês vão ver que toda a sua guerra está na sua alma. Não é mais fora, é tudo dentro a partir de agora. Isso é, ele se tornará de um Deus externo a um Deus interno. E a partir daí a sua consciência terá que dar conta à sua alma. É aí que está. O seu entendimento dará conta à sua alma dará conta ao espírito agora. Então deixou de ser algo que eu faço no externo para ser algo que eu vivo no interno. O reino de Deus era lá fora. Só embora o reino de Deus ele é universal, né, irmãos? Em tudo Deus está reinando, né? Mas agora o que ele fala é de um reino celestial, o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vocês. O reino dos céus, o reino agora Deus ele reina dentro de vocês. E isso é extraordinário. É você compreender isso e realmente conhecendo isso, você viver dessa forma, é você estar vivendo o Romanos capítulo 8 a partir do versículo do 5 ao versículo 8. Você, de fato, conhecer isso. Onde Deus está? Em todo o universo. Ou ele está na igreja física? Também está na igreja física. Mas como que ele se revela? Ele se revela entre quatro paredes? Não. Deus ele se revela através de pessoas. Se eu não tiver pessoas ao meu lado, eu vou conhecer Deus? Jamais. Jamais eu vou conhecer Deus. Eu só posso conhecer Deus se eu ver Deus em vocês. Se eu não ver Deus em vocês, eu não verei Deus em lugar nenhum. Um passarinho não consegue revelar para mim Deus. Ele revela o poder de Deus, mas nunca a vontade de Deus, nunca a pessoalidade de Deus. Somente outro ser humano pode me revelar quem é o meu pai e quem somos na família dele, quem nós somos na família dele, como irmãos. É outra coisa que precisa ser entendida também. Ah, eu vou buscar Deus hoje. O que que eu faço? Eu vou pro meu quarto orar e ler a Bíblia? Você vai encontrar? Não, não vai. Você vai ter informações a respeito dele. Mas você quer buscar Deus de verdade mesmo? Vai onde está o povo. Vai para um lugar onde tem gente. E começa a observar que ali Deus fala contigo, que ali Deus se revela. É através de pessoas que Deus me revela. É vendo qualquer ação de qualquer pessoa, Deus ele vai se revelar a mim. Ele vai falar comigo. Não sou eu sozinho. Deus, eu sozinho não consigo a revelação de Deus. Eu consigo informações a respeito dele, mas revelação eu não consigo ter. Ninguém consegue ter. Eu só consigo ver Deus nos seres humanos. O único ser capaz de revelar Deus é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é dotado de vontade, ele é dotado de mente, ele é dotado de alma e espírito. Os demais não têm. Então, só quem tem vontade e por vontade própria resolve revelar, esse consegue revelar. Então, um macaco jamais vai me revelar Deus, um leão, uma girafa, uma ameba, um passarinho, uma grama, uma árvore. Eles não podem me revelar a vontade de Deus. Eles revelam o poder de Deus. Aquilo que foi dito está em comum acordo, em plena harmonia, mas vontade eles não conseguem revelar. Só revela a vontade aqueles que são capazes de fazer essa vontade por livre,
expressão, por vontade própria, por querer fazer essa vontade, aí eu consigo entender a vontade de Deus.